Copa Sul-Americana tem o brasileiro, abriu o olho, hein, Galo? Tem o Brasileirão pela frente e o Sampaoli falou na Arena MRV, hablou e muito. E agora você confere os principais trechos da entrevista com o Henrique André, que esteve lá. Sampaoli estava feliz, estava sorridente, estava de cara fechada, poucos amigos. Qual foi o clima da coletiva, Henrique? Estava tranquilo. Sampaoli está tranquilo e está animado com esse trabalho no Atlético. Ele esteve lá na parte da manhã, conheceu a estrutura da Arena MRV, foi o primeiro contato do treinador argentino com o estádio. Ele e todo o seu staff estavam lá também, né? O Andreata, os auxiliares. Então conheceram a Arena MRV e ele, durante a entrevista, falou que ficou encantado com a Casa do Galo e quer fazer dela um verdadeiro caldeirão. Daqui a pouquinho eu vou falar como é que foi a atividade das 10 horas da manhã. Sampaoli comandou o primeiro treino ali no gramado sintético, conhecendo a Arena MRV, porque antes, vamos ouvir um pouquinho do que ele disse durante esta apresentação. E ele foi perguntado por que disse não ao Santos de Neymar e se demostrou tão feliz e tão animado de retornar ao Atlético. Básicamente, analizando el plantel, las características de los jugadores, del perfil que se acerca mucho más a lo que a mi manera de sentir el fútbol. Entonces, yo tengo un gran cariño por Santos, también tengo un gran recuerdo y un cariño por este club, porque en el 2020 Otimi jugó como eu que quería. Hay algunos jugadores que vinieron conmigo aquí. Para mí resultó decisivo el hecho de la conformación de Otimi. Como ya digo, los momentos difíciles pueden cambiar rápidamente o a lo mejor no tan rápidamente. Lo que sí vamos a intentar cambiar es la forma, la idea, para que el jugador tenga presente la historia de este club, la forma de defender esta casaca, que para nosotros es muy importante. Y bueno, y porque también o torcedor de Galo tiene un sentir muy similar al mío. Então, o Sampaoli falando por que escolheu o Galo, né, destacou que vê no elenco as qualidades que ele quer no trabalho, né, intensidade, e também falou sobre o torcedor, né, sobre essa importância da movimentação dos torcedores para que ele optasse por vir ao Galo. E o Sampaoli também foi perguntado sobre o clássico contra o Cruzeiro. Quinta-feira que vem, o Atlético tem uma desvantagem, né, perdeu o primeiro jogo por 2-0 e é a primeira missão do técnico argentino é classificar o Galo para as semifinais da Copa do Brasil. E ele falou sobre isso também. Usted desarrolló muy bien el juego. Los únicos 4 partidos que Cruzeiro perdió, tuvo más el balón. Cuando no tiene el balón, gana partidos. Entonces hay que estratégicamente saber que un equipo que conoce muy bien la transición, evitar de un montón de factores esa característica de un equipo muy bien trabajado, que tiene claro lo que quiere, y que nos lleva una ventaja muy grande, no solamente del resultado, sino del tiempo de preparación de su entrenador con Otimi. Pero bueno, es lo que tocó, y hay que ser inteligentes para minimizar esa gran capacidad del rival y optimizar por ahí la estrategia de un partido donde si nosotros nos alocamos, seguramente pagaremos la consequência. Aí então, ocupar o campo do adversário é uma das estratégias de Jorge Sampaoli. Vamos falar sobre o treinamento do Atlético, sobre a preparação do Galo, né? O compromisso de quinta-feira, como eu disse, o Galo tem que escalar uma montanha para avançar na Copa do Brasil. Tá em desvantagem 2-0 pro Cruzeiro. O jogo é quinta-feira. O Nath Fiuza, do que hablou o Sampaoli. Ele foi muito claro, quer dizer, em espanhol, né? Mas ele foi claro, aberto ali sobre o que ele tem que fazer contra o Cruzeiro. Sabe, conhece o estilo de jogo do Cruzeiro, sabe o que vem pela frente.
primeira coisa é que realmente dá para se esforçar mais com relação a esse espanhol aí, até porque ele já trabalhou no Brasil em outras oportunidades, nunca fez questão também muito de falar melhor esse português, né? Mas vamos tentar traduzir aí, acho que o de mais importante, ele falou numa mudança imediata de postura, né? E de tentar fazer com que o time tenha um sentimento, uma postura, uma realidade dentro do campo mais positiva, né? Mais próxima da realidade que o torcedor quer que esse time tenha, né? Uma atitude de um time aguerrido, de um time que não se entrega dentro do campo, que um time que não se dá por vencido, ainda que a desvantagem, considerando o primeiro desafio do Sampaoli, que é esse jogo da Copa do Brasil, ainda que essa desvantagem seja uma desvantagem considerável. Então achei muito legal ele já tratar, né, dessa mudança de postura imediata, dele falar também, né, que esse time precisa de transformação em todos os sentidos, dessa transformação de postura, dessa transformação física, dessa transformação técnica, de recuperar jogadores, dele entender que tem muita gente dentro do elenco que está entregando, de fato, que está desempenhando menos do que poderia, que ele já conseguiu identificar isso. Então a gente percebe que é um Sampaoli, até pela mudança na rotina de treinos que ele estabeleceu, de que está dando mesmo esse choque de realidade. Ele comentou também, né, quando questionado ali por que não escolher o Santos, por que escolher o Atlético, de que ele sente, né, que a torcida e ele tem uma identificação no sentido de que gosta desse time pra frente, desse time que aluga mesmo o campo ofensivo, que vai pra cima do adversário, e de que o torcedor pode esperar mais uma vez esse Atlético em campo, né, e que essa emoção de alguma forma precisa contagiar de novo esses atletas para recuperar mesmo esse brio, essa confiança, né, essa vontade de vencer. Eu acho que tudo isso tá intrínseco ali no que o Sampaoli precisa fazer, principalmente nesse primeiro momento da chegada dele ao Atlético. Já mostrou também ali muito conhecimento a respeito do estilo de trabalho e das características do seu primeiro adversário, que é o Cruzeiro, que é uma vantagem também do fato do Sampaoli estar morando aqui no Brasil e, consequentemente, acompanhar mais de perto o futebol brasileiro, né? Talvez se o Atlético tivesse contratado um treinador que viesse lá de Portugal, enfim, da Europa, eles não só não teriam conhecimento do próprio clube, mas dos adversários do futebol brasileiro em geral. O Sampaoli já falava aí, né? É difícil, porque o Cruzeiro, se você dá a bola, é muito perigoso. Se você tira a bola do Cruzeiro, é um time também que sabe jogar nas transições rápidas. Então nós vamos precisar ser uma equipe muito ligada, aproveitando mesmo, tentando ganhar o campo o máximo possível. E sobre o Hulk, é natural que ele agora chegue numa postura de respeitar muito mais o Hulk do que naquela oportunidade anterior, porque ali ele já estava, o Hulk chega depois, enfim, agora o Hulk já tem toda uma trajetória, né, toda uma história construída e é o pilar desse time, e o Sampaoli, como um técnico inteligente que sabe de toda a capacidade técnica do Hulk, sabe de toda a liderança positiva também que ele exerce e vai criar ali, né, todo um mecanismo, uma estratégia que beneficie o Atlético e que obviamente beneficie o Hulk, né, para que ele esteja mais perto do gol, para que ele esteja melhor posicionado dentro do campo, para que ele faça o que ele faz de melhor, que é decidir os jogos pro Galo, né? A Nath Fiuza fez aí um paralelo interessante da fala do Sampaoli e eu queria também a sua análise. Eu acho que sobre o que a Nath falou da escolha dele pelo Atlético ao invés do Santos, né, que ele fala de identificação e tudo.